E agora, neste vídeo, você terá uma visão geral sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, a famosa Lei nº 8.069 de 1990, também conhecido como ECA. Este é um aulão para te ajudar a ter uma ideia daquilo que as bancas mais cobram dentro desse tema. Nosso foco será nos títulos 1, 2, 4 e 5 do ECA. Ao longo do vídeo, eu não vou pedir seu like nem sua inscrição para não perder o foco, ok? Então vou confiar que você já vai deixar seu like e se inscrever no canal agora mesmo. Agora, chega de conversa e vamos para a aula. O ECA é um marco civilizatório na proteção integral de meninos e meninas no Brasil. Quando essa lei surgiu, o país deixava para trás a antiga doutrina da situação irregular, que via a criança vulnerável como um problema social a ser contido, e passava a adotar a doutrina da proteção integral, reconhecendo a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Este é o coração do título 1, das disposições preliminares. Ele define, logo no artigo 1º, que o ECA dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. A palavra integral aqui é chave, pois significa que toda política pública, toda decisão judicial e toda ação familiar devem priorizar o bem-estar e o desenvolvimento pleno dessas pessoas em fase peculiar de crescimento. É a partir daí que nasce o princípio da prioridade absoluta, previsto também na Constituição Federal, e que obriga família, sociedade e Estado a assegurar com precedência os direitos à vida, saúde, educação, lazer, cultura e dignidade. Pausa para refletir. As bancas de concurso, especialmente a Quadrix, adoram testar esse entendimento, o que significa proteção integral, o que é prioridade absoluta e quem são os corresponsáveis pela garantia desses direitos. É comum a banca propor pegadinhas, trocando o papel da sociedade ou omitindo o içado, ou ainda confundindo os sujeitos do ECA, como se a lei se aplicasse até os 21 anos. É sempre bom lembrar, o ECA protege crianças até 12 anos incompletos e adolescentes dos 12 aos 18 anos, podendo, excepcionalmente, aplicar-se até os 21 anos apenas para fins de medidas socioeducativas já iniciadas antes da maioridade. No título 2 dos Direitos Fundamentais, o ECA detalha o que significa, na prática, essa proteção. Ele fala de direitos à vida e à saúde, à liberdade e ao respeito, à convivência familiar e comunitária, à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Vale destacar que as bancas gostam de bater no artigo 53, que trata do direito à educação. O artigo afirma que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Nele, o ECA deixa evidente seu espírito democrático, pois este artigo fala de direitos concedidos ao aluno, como o direito a contestar os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias superiores na escola, o direito de ser respeitado por seus educadores e o direito de organização e participação em entidades estudantis. Neste artigo, até mesmo os pais dos estudantes são lembrados, pois o ECA afirma que os pais ou responsáveis têm o direito de ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Note que, pelo ECA, as crianças e adolescentes não são meros receptores de políticas, mas participantes delas. Outro ponto de destaque é o direito à convivência familiar, que é essencial. O Estatuto deixa claro que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e que deve ser o primeiro espaço de proteção e afeto. A retirada da criança de sua família, portanto, é medida excepcional, sempre fundamentada e temporária. Questões de concurso frequentemente exploram a diferença entre guarda, tutela e adoção, sendo que apenas a adoção rompe definitivamente o vínculo jurídico com a família de origem. Já o título 4 trata das medidas pertinentes aos pais ou responsável. Ele traz um tema que costuma gerar dúvidas em provas. Quando os pais ou responsáveis descumprem os deveres previstos no ECA, o juiz pode aplicar medidas específicas, como advertência, obrigação de matricular o filho na escola e acompanhar sua frequência, encaminhamento a programas de orientação, tratamento psicológico ou psiquiátrico e até perda da guarda ou destituição da tutela. Um erro comum que a Quadrix explora é afirmar que essas medidas são punitivas. Na verdade, não são. Elas têm caráter pedagógico e protetivo, buscando restaurar o papel da família na proteção da criança.
A punição propriamente dita no sentido penal só se aplica se houver crime, como abandono material ou maus-tratos, e aí já estamos falando de outra esfera do direito. Por fim, o título 5 do Conselho Tutelar é um dos queridinhos da banca. O Conselho Tutelar é um órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, criado para zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O termo não jurisdicional costuma cair em prova. Ele significa que o Conselho não tem poder de julgar como um juiz, mas tem autoridade administrativa para requisitar serviços públicos, aplicar medidas de proteção e representar o Ministério Público quando necessário. O Conselho é composto por 5 membros eleitos pela comunidade local, com mandato de 4 anos e possibilidade de recondução. Outro ponto de atenção é a diferença entre atribuições e competências. As atribuições estão no artigo 136 e envolvem, por exemplo, atender crianças e adolescentes em situação de risco, aplicar medidas de proteção e fiscalizar entidades de atendimento. O Conselho não cria políticas públicas, mas é fundamental na articulação da rede de proteção. A Quadrix costuma testar a capacidade do candidato de diferenciar o que é função do Conselho e o que é função do juiz da infância, do Ministério Público ou da assistência social. Pausa para resumir. O ECA é mais do que uma lei. É um pacto social que reafirma a infância como tempo de direitos e não de punições. É comum que a banca misture princípios gerais com exemplos práticos, exigindo que o candidato entenda o espírito do estatuto, não apenas decore seus artigos. Então, o segredo é interpretar cada dispositivo à luz da ideia de proteção integral e prioridade absoluta. Agora, veja como estes assuntos são abordados em provas de concurso. Sugiro que pause o vídeo para tentar responder cada questão. Primeira questão. O Estatuto da Criança e do Adolescente baseia-se na doutrina da proteção integral, que reconhece crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e garante prioridade absoluta à efetivação desses direitos por parte da família, da sociedade e do Estado. Tempo. Resposta. Esta afirmação está correta, pois a doutrina da proteção integral é o núcleo filosófico e jurídico do ECA, conforme seus artigos 1º, 3º e 4º, e também o artigo 227 da Constituição Federal. Vamos para a segunda questão. O Conselho Tutelar é um órgão temporário e subordinado ao Poder Judiciário, criado para executar medidas judiciais em favor de crianças e adolescentes em situação de risco. Tempo. Resposta. Esta afirmativa está errada, uma vez que o Conselho Tutelar é permanente, autônomo e não jurisdicional, ou seja, não está subordinado a nenhum poder e não executa ordens judiciais. Ele atua administrativamente, aplicando medidas de proteção e encaminhando casos às autoridades competentes quando necessário. E agora a terceira e última questão. Entre as medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis pelo descumprimento dos deveres legais, o ECA prevê a possibilidade de advertência, encaminhamento a programas de orientação e perda da guarda, todas de caráter punitivo e retributivo. Tempo. Essa afirmação é errada. Afinal, essas medidas não têm caráter punitivo, mas protetivo e pedagógico. O objetivo é restaurar o papel protetivo da família e garantir o cumprimento dos direitos da criança, conforme os artigos 129 e 129-A do ECA. Assim, a melhor forma de estudar o ECA para concursos é compreender a lógica por trás das palavras. O foco está sempre na proteção integral, no papel compartilhado entre família, sociedade e Estado, e no funcionamento articulado dos órgãos que compõem a rede de defesa dos direitos da infância e da juventude. Memorizar artigos ajuda, mas entender a razão de cada dispositivo é o que faz a diferença nas provas. Pronto, encerramos por aqui. Nos vemos nos próximos aulões. Até logo!